Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o LED, mais especificamente sobre a lâmpada de LED. Eu acredito que você se lembre que em vídeos anteriores nós falamos aqui que o século XIX foi um século riquíssimo de descobertas, riquíssimo de invenções, e para não fugir à regra, Thomas Alva Edison, 1879, inventou a lâmpada incandescente. Foi um sucesso, esse que está aí na imagem, era inventor, empresário, e essa lâmpada ela fez com que houvesse uma revolução nos lares brasileiros ou nos lares mundiais, já que o Edison era de Ohio, nos Estados Unidos. E essa descoberta ela fez com que nós pudéssemos à noite ter uma liberação de luz de velas e ficar mais à vontade no seio familiar. Mas em 31 de dezembro de 2010, por conta de economia, por conta de avanço tecnológico, essa lâmpada, por conta também de uma portaria interministerial, a portaria 1007/2010, ela tirou de circulação ou tirou de fabricação as lâmpadas incandescentes em nosso país, orientando a todos a substituir por lâmpadas de LED. E é isso que nós vamos buscar hoje, conhecer a história da criação do LED, a história da criação de um substituto para a lâmpada incandescente. Para entender um pouquinho o porquê da publicação dessa portaria, que aí está na imagem, o caput, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Os anos 2000 foram anos difíceis para o Brasil em termos de geração de energia elétrica. Nós sabemos que houve falha em planejamento, nós sabemos que houve várias dificuldades que o governo federal enfrentou, mas sabemos que também que essa falta de planejamento ela ocorreu porque os governos não estavam muito atentos ao futuro. O país querendo crescer e consumindo mais energia e sem a compatibilidade de geração de energia suficiente para dar vencimento ao que era consumido. Daí foram tempos difíceis, nós tivemos casos aí de apagão de parar 18 estados de uma vez só, escapando somente Piauí, Maranhão, Ceará, Piauí, Maranhão, o Pará, o Amazonas e Roraima e Rondônia. Mas os estados que ficaram, e o Tocantins também, mas os estados que ficaram abaixo disso, região sul, sudeste, centro-oeste, todas foram vítimas desse apagão e parte também do nordeste. Em maio de 2001 ficou evidente essa má gestão e a partir do dia 1º de junho de 2001 até 1º de março de 2002, nós tivemos 9 meses de racionamento. Se você não era nascido nessa época, ou se já era nascido e não entendia bem, pergunte àqueles mais velhos o que aconteceu nesse período, as dificuldades que nós passamos, inclusive mudando hábitos. Foi muito bom porque foi didático, serviu para nós mudarmos nossos hábitos, mas o sofrimento foi grande. Imagina para nós do Nordeste, durante o período de estiagem, que seria aí na época do que nós chamamos aqui BR-Obró, você não poder ligar à noite o ar-condicionado, porque se a sua conta apresentasse valor acima do mês anterior, você era multado, você pagava um valor na sua conta de luz como forma de punição dada pelo governo federal. Era assim que era. Como eu falei no vídeo sobre a caixa preta, você lembra que nós colocamos que as grandes descobertas, elas sempre têm a participação de mais uma pessoa. E nós vamos aqui em ordem cronológica passar para você os envolvidos na descoberta do LED, até culminar com a fabricação ou a invenção da lâmpada em substituição à lâmpada incandescente de Edison. O primeiro grande e importante personagem dessas descobertas foi Henry Joseph Round, que viveu até 1966.
A ele cabe a primeira descrição sobre a eletroluminescência, o princípio básico dos LEDs, e foi descrita por este cientista britânico ao observar que certos semicondutores emitiam luz quando uma corrente elétrica passava por eles, isto por volta de 1906. O segundo, Oleg Vladimirovich Losev, que viveu até 1942. Esse russo publicou a primeira pesquisa divulgada sobre os LEDs em 1927, primeiramente no jornal russo e depois em vários meios britânicos e alemães. Losev foi um cientista e investigador de muito talento, que percebeu algo que já havia sido observado anteriormente por Rode, que era os semicondutores utilizados nos receptores de rádio emitiam luz ao serem atravessados por uma corrente elétrica. Interessante que ele faleceu de fome aos 39 anos, antes de ter a oportunidade de desenvolver o seu invento. O próximo inventor foi Nick Holoniak. Era um americano que, enquanto trabalhou para a GE, este engenheiro inventou em 1962 o primeiro LED em espectro visível. Um ano depois, declarou na revista Register que as lâmpadas de LED substituiriam as incandescentes inventadas por Edison, como dissemos anteriormente, principalmente quando se refere à tecnologia LED, e ele utiliza a expressão lâmpada do futuro, porque a própria corrente é a luz. Dos inventores envolvidos diretamente na fabricação do LED ou na criação do LED, Shuji Nakamura, engenheiro eletrônico, professor da Universidade de Santa Bárbara, que teve a feliz oportunidade de descobrir os LEDs de luz azul, trabalho que posteriormente fez chegar aos LEDs de luz branca utilizados para a iluminação. Nakamura também desenvolveu os LEDs ultravioleta que permitem esterilizar a água. A sua eficiência é muito alta, tanto que em duração como em consumo energético, consome 75% menos do que as lâmpadas incandescentes. Além disso, os LEDs não ficam quentes, podem ser utilizados em dispositivo bem pequeno e sua luz é muito parecida à luz do dia, reduzindo, portanto, o cansaço da vista ao guiar. Os LEDs hoje estão presentes na nossa vida cotidiana. Telas de móveis, tablets, computadores, televisores, equipamento de cirurgia, microscópio, pista de aterragem, estrada, todo tipo de sinalização, rótulos, automóveis, decoração, radar, equipamento militar, painel informativo, impressora e etc. E várias são as razões para a substituição das lâmpadas, sendo a mais importante a baixa luminescência da antiga, ou o brilho, e o consumo elevado de energia elétrica. Estas saíam de circulação e entravam as lâmpadas de LED, que no início eram caras e difíceis de encontrar, mas o tempo foi passando e hoje nem lembramos que aquelas lâmpadas de filamento existiram. Mas o que quer dizer LED? LED é uma abreviatura de Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, que tem as grandes vantagens de maior economia, mais sustentabilidade, mais segurança e possibilidades infinitas. Mas eu não sei se você sabia, mas existem cores de LED, várias cores de LED, cada uma tem uma utilização. O LED amarelo, ele estimula o colágeno e a elastina, melhora a elasticidade das fibras, além de ter efeito drenante na pele. O LED vermelho tem efeito anti-inflamatório e a combinação do LED vermelho com amarelo melhora a elasticidade da pele. Interessante também que o LED azul é antibactericida. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.